Para Deus por esta noite. Essa noite foi muito sonhada, muito esperada, muito desejada. Por mim e pela minha família. Quero agradecer a presença de todos os meus amigos que estão presentes, minha família, meus familiares, meu médico, doutor Eustáquio, está aqui, juntamente com sua esposa, sua filha, sejam bem-vindos. Então, hoje é uma noite, queridos, que eu vou compartilhar um pouco de tudo que eu passei e como eu descobri, né? Outubro de 2020, eu fui fazer uma visita a uma amiga que tinha ganho o bebê e eu fui fazer visita a ela. Quando eu cheguei na casa dela, eu percebi que eu comecei com uma irritação nos olhos. Eu tenho sinusite e rinite alérgica. Até então, eu pensei, é alguma crise de sinusite. E na casa dela, eu já estava sentindo assim, muito incômodo dos olhos. Quando eu cheguei em casa, eu percebi que os meus olhos estavam bem vermelhos. E com o passar das horas da noite, o meu olho direito ele ficou menor, né? Que a gente chama de pitose. E aquilo ali me chamou a atenção, porque eu sempre tive crise de sinusite, então eu já sabia já mais ou menos os sintomas que eu tenho, então aquilo ali me chamou a atenção. Mas até então eu tomei meus antialérgicos, 2 dias, passou a vermelhidão, o meu olho direito voltou ao normal, mas uma coisa me incomodava bastante. Eu sentia um incômodo que começava nessa região, que vinha por cima do meu olho direito e se estendia aqui na minha cabeça do lado direito. E aí eu comentei com meu esposo, Lorival, tem alguma coisa assim que me incomoda, alguma coisa. E aí eu digo, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um check-up. E aí eu comecei, marquei com o oftalmologista, a médica ainda disse assim, olha, tem uma irritação nos teus olhos, mas deve ser algum produto que você usou, maquiagem, passou colírio e tal. Continuou. Marquei com o otorrino. Aí o otorrino, ó, não tem nada. Aí ele me encaminhou para um alergista. Aí antes de eu marcar para o alergista, eu consegui marcar para o neurologista. E foi o último que eu consegui, porque a agenda, ó, lotada. E aí foi que eu consegui marcar e fui para a consulta e conheci um médico extraordinário, Dr. Eustáquio Campos. Eu tenho plena certeza que foi Deus que colocou o Senhor na minha vida. E aí eu contei tudo para ele, o que eu estava sentindo. E ele disse que uma coisa que, depois, na segunda consulta, né? Ele disse que uma coisa que chamou muita atenção dele, porque eu disse que meu olho diminuiu. Aí ele passou uma angiorressonância magnética. Beleza. Fiz. E aí, queridos, para minha surpresa, antes de eu levar para a doutora Eustáquio, eu mesmo abri o exame. Eu entendo um pouco de algumas coisas na área da saúde. E eu vi o laudo, né? 2 aneurismas do lado esquerdo. E no momento que eu li, eu desabei, sabe? Meu mundo parece que caiu. Eu disse, aí Lorival me olhou assim e disse assim, o que foi, Aldi? Eu digo, o laudo não foi um laudo bom, não é um laudo legal. Eu estou com 2 aneurismas. Aí ele virou e disse assim, isso é grave? Eu digo, é grave. E aí fomos para a consulta com o doutor Eustáquio, foi a primeira vez que eu tinha tido contato com ele, né? E aí quando eu cheguei, na segunda vez, na verdade, quando eu cheguei, ele olhou para o meu semblante já choroso e tal, ele disse assim, pelo visto você já leu o laudo. E eu disse, li. E aí, queridas, nesse momento o doutor Eustáquio, ele foi um homem muito sábio. Ele disse assim, olha, o mais importante você já tem, é Deus. Aí eu compreendi, compartilha da mesma fé, compartilha do mesmo Deus. E aí ele acolheu minhas lágrimas. Eu me lembro que ele foi muito paciente, eu chorava desesperada.
Estava no consultório, eu, Isabela e Lorival, e eu olhava para minha filha e pensava, e se eu morrer? Minha filha só tinha 2 anos na época. E foi muito difícil para mim. E aí, doutor Eustáquio injetou fé, esperança. Ele disse, vai dar certo. Vai dar certo, você vai ser curada. E aí, depois que eu me acalmei, que eu me recompus, ele começou a conversar comigo e explicar dos riscos, né, que eu correria fazendo a cirurgia. Ele me deu 2 alternativas a princípio, né, mas aí ele disse assim, olha, Alessandra, vamos fazer uma angiografia, que é um exame feito através de catéteres pela veia femoral, no caso eu fiz, para exatamente ter um diagnóstico mais preciso. Esse exame tem a capacidade de ver tudo perfeitamente na questão do cérebro. E aí eu disse, tudo bem. Mas eu disse assim, doutor Eustáquio, tem uma coisa assim que está me intrigando. Os 2 aneurismas deu do lado esquerdo e eu senti tudo do lado direito. Aí ele disse assim, boa observação, de Alessandra. Aí ele disse assim, olha, esse exame vai tirar todas as nossas dúvidas. E aí eu fiz a angiografia em em novembro. E aí, para minha surpresa, eu fiz com o doutor Luciano Lobão, e eu fiz acordada. Ele perguntou assim, você quer dormir? Eu digo, não, eu quero ficar acordada. Eu quero saber como é que está essa situação. Aí ele, tá bom, só não mexe a tua cabeça. E aí é um exame assim, muito, muito desgastante, na verdade, porque a gente fica em jejum, incomoda a anestesia na perna. E aí eu senti assim o contraste na minha cabeça. E ele disse assim, não mexe, Alessandra, não mexe. E eu doida para olhar ali o monitor, para me ver alguma coisa, ele fica parada. E aí eu fiquei. Aí ele fez o exame, tá, e quando ele jogou o direito, o contraste, aquela coisa assim, uma sensação como se fosse uma queimação, um negócio assim, estranho. Mas aí, tudo bem, fiz. E aí, quando terminou o exame, ele virou e disse assim, olha, Alessandra, porque o doutor Eustáquio me encaminhou para o doutor Luciano Lobão. Ele disse assim, olha, não são 2 aneurismas, são 3. 2 do lado esquerdo e 1 do lado direito. Eu saí de lá arrasada. Arrasada mesmo. Aí ele virou e disse assim, olha, deixa que eu converso com o Eustáquio e passo para ele a situação. Quando ele disse assim, eu digo, não vai ser fácil. E aí eu voltei ao consultório de doutor Eustáquio, ele olhou o exame, e ele disse assim, minha querida, os 2 do esquerdo, a gente poderia tratar através da embolização, que é um exame feito, né, que coloca umas molinhas lá na veia, para impedir do sangue, porque o aneurisma, para quem não sabe, é quando a veia está anormal, há uma dilatação do vaso. Então, é como se formasse uma bolha. O sangue vai ficar batendo, vai e volta. Não tem aquela questão do sangue correr naturalmente. E aí, quando eu voltei no consultório de doutor Eustáquio, ele disse assim, olha, querida, o terceiro é só cirúrgico. Aí eu entrei em desespero. Só cirúrgico. É uma cirurgia muito delicada, muitos riscos. Ele me deixou assim, muito, muito claro de todos os riscos que eu poderia. Tem risco de morte? Tem. Tem risco de sequela? Tem. Mas ele sempre dizia, não vai ter morte. Não vai ter sequela. Porque Deus já decretou a tua vitória. Queridos, Deus, Ele coloca pessoas certas, na hora certa na nossa vida. Quando eu recebi essa notícia dele, que eu teria que fazer uma cirurgia de grande porte, eu estava em casa chorando desesperada. Lorival viu. E aí eu tive uma dúvida, eu comecei a sentir alguma coisa estranha, e tudo eu perguntava para o doutor Eustáquio, né? Porque ele me deixou, olha, qualquer coisa que você sentir, corre para o hospital. Por quê?
O aneurisma é algo que não tem sintomas. Então, quando ele causa, a probabilidade de uma morte é muito grande, porque ele rompe, né? E aí ele me disse isso, olha, qualquer coisa que você sentir, você corre. Então, eu me sentia como uma bomba relógio. Qualquer hora pode romper. E aí, minha mãe não queria mais me deixar só, e Lorival trabalhando. Me lembro que teve um dia que eu senti assim um cansaço no braço direito, que eu fiquei preocupada. Lorival saiu correndo lá do quartel e chegou em casa e me levou para a emergência. Então, foi um ano de 2020 bem dessa forma. E aí, quando o doutor Eustáquio me falou que teria que ser uma cirurgia de grande porte, teria que realmente abrir para fazer uma clipagem. Por quê? O terceiro que foi descoberto, ele era um aneurisma irregular. Então, ele estava cheio de pontas, não tinha como fazer a embolização. Ele descartou. Então, o único tratamento seria a cirurgia. E eu me lembro que eu estava assim, muito abatida em casa, chorosa. E ele me passou exatamente esse louvor que a Elaine cantou. Descansa. Esse mal não é para a morte. Esse louvor, gente, foi um bálsamo na minha alma, que eu passei esse ano todinho ouvindo esse louvor. Eu chorava ouvindo esse louvor, trazendo a esperança. Não vai ser para a morte, não vai ser para a morte, não vai ser para a morte. E esse louvor falou muito ao meu coração. E aí, queridos, começamos os preparativos para a cirurgia. E quando a cirurgia foi marcada para fevereiro de 2021, veio o decreto do governo suspendendo todas as cirurgias eletivas. E aí, Deus disse, ainda não é o tempo. O doutor Eustáquio sempre disse isso para mim. Eu digo, doutor, foi suspenso. Alessandra, não é o tempo de Deus. Amém. E aí foi marcada novamente para maio. Estava marcado para uma quinta-feira, o doutor Eustáquio foi fazer uma cirurgia no centro médico na segunda. E já estava tudo certo, tudo esquematizado, tudo organizado. E aí ele me ligou e disse assim, olha, o microscópio do centro médico está faltando uma peça, e esse aparelho é fundamental na cirurgia. Aí Deus, ainda não é o tempo. Ainda não é a hora. Eu, beleza. Aí passou. Aí quando foi no mês de junho, o doutor Eustáquio passou uma mensagem para mim. Ele disse assim, Alessandra, podemos marcar, depende só de você. E aí, em agosto, eu teria o casamento da minha sobrinha Elaine, 14 de agosto. E como o doutor Eustáquio já tinha me falado desse processo que eu ia passar, cirurgia, pós-cirurgia, eu sabia que não ia dar tempo de crescer meu cabelo. E eu era a madrinha, e eu não poderia faltar ao casamento da minha sobrinha, que é como uma filha para mim. E aí eu passei uma mensagem para ele e disse assim, doutor Eustáquio, tem um casamento da minha sobrinha. Ele disse assim, olha, Alessandra, você decide. Tranquilo, a gente pode marcar depois. Aí, beleza, marcamos. Aí eu disse para ele, olha, depois do dia 14 de agosto, o senhor pode marcar qualquer dia, a gente vai fazer essa cirurgia. Porque ele tem que fazer um agendamento no hospital, por causa da equipe e tal, né? Tem toda uma programação. E aí a cirurgia, queridos, foi marcada. Dia 19 de agosto. Os dias antecedentes da cirurgia foram dias difíceis, né? De muito choro, de muitos pedidos. Eu fiz Lorival prometer várias coisas. Eu disse, olha, se eu morrer, você vai fazer isso, tudo por Isabela, né? Fala, isso, vai cuidar dela, isso vai acompanhar ela em tudo. Eu me lembro que um dia antes da cirurgia, eu estava com minha irmã e com minha mãe, e a gente chorou muito, Elaine e Giovana. Aí eu disse para elas, se eu morrer, ajudem Lorival a cuidar da minha filha. E aí elas disseram, você não vai morrer, você vai voltar.
Chegou o dia da cirurgia, queridos, Deus é tão bom, que eu estava assim, tranquila. No dia da cirurgia, a pastora me ligou pela manhã e disse assim, Aldilessandra, como é que você está? Eu digo, pastora, eu estou tranquila. Eu estou tranquila porque eu sei que Deus está à frente. Eu já tinha recebido a palavra. Então, era tomar posse. E aí, eu cheguei no hospital, 11 horas, meio-dia e 30, eu entrei para ser preparada para a cirurgia. E aí, quando eu cheguei, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro. Cadê o doutor Eustáquio? Aí, a técnica disse assim, ainda não chegou. Aí, eu só comigo, se eu não ver ele, eu não entro nesse centro cirúrgico nem a pau. Eu dizendo para mim mesmo. Aí, deu 1 hora, deu 1h30. Eu digo, cadê o doutor Eustáquio? Ainda não chegou. Aí, eu só comigo. E eu tinha feito um pedido para o doutor Eustáquio. Eu não sei se ele se recorda. Eu disse assim, doutor Eustáquio, não me deixe entubada. Porque se tivesse alguma intercorrência, né? Era possível, porque é uma anestesia geral, queridos. É feita toda uma preparação para qualquer intercorrência, a pessoa é entubada. E eu pedi para ele, não me deixe entubada. E aí eu liguei para as minhas amigas, Letícia e Cleude, que são fisioterapeutas da mesma profissão que a minha. E eu também fiz elas prometerem. Se eu for entubada, vocês vão me visitar todos os dias e ver se está tudo direitinho comigo e falar tudo para a minha família. Combinado? Aí elas combinaram. E aí foi. E aí, queridos, Deus é tão bom que no dia... Aí o doutor Eustáquio chega e disse assim, vem cá, tu trouxe, foi uma comitiva contigo, é muita gente lá embaixo. Eu disse assim, o senhor nem sabe a comitiva porque está por detrás de oração. Era muita gente orando por mim. Então, eu acredito que minha calmaria estava por causa de muita gente orando. E aí entramos, queridos, quando eu entrei naquele centro cirúrgico, eu vi tanta gente, aquilo ali foi me agoniando, tanta gente colocando fios em mim, era cabos, era não sei mais o quê, e perguntando as mesmas coisas. Eu entrei, aí eu fiquei assim. Aí o doutor Eustáquio saiu assim de trás, eu estou aqui. E aí, quando eu vi ele, eu digo, ele está aqui. Aí, beleza. E aí eu me lembro que a última coisa que eu me lembro assim que foi falada foi o médico disse, o anestesista, disse assim, olha, boa cirurgia, daqui a pouco a gente se fala. E então uma cirurgia que era para ter sido entre 4 e 5 horas, foram só 2 horas de cirurgia. E Deus fazendo a obra, eu queria que vocês botassem a foto da cirurgia, só para vocês verem a extensão. Como pegou, né? O doutor Eustáquio, ele fez uma tentativa, eu pedi, né? O doutor Eustáquio, por favor, como nós trabalhamos a questão do aneurisma à direita, ele ia tentar clipar pelo menos um dos aneurismas à esquerda. Eles até tentaram, ele e o doutor Gelson, que estavam na cirurgia, até tentaram, só que o clipe não ficou firme. E aí, doutor Gelson, e aí, Eustáquio, deixa ou não deixa? Ele, não deixa, minha paciente, qualquer coisa, depois eu resolvo com ela. E aí, eles não deixaram, e a cirurgia foi nesse porte, para vocês verem a extensão. E aí, queridos, quando eu saí do centro cirúrgico, a única coisa que eu me lembro, que quando eu despertei, assim, um pouco da anestesia, eu disse assim, doutor Eustáquio, minha cabeça está doendo. Cadê a minha filha? E apaguei. Quando eu acordei, foi já na UTI, porque tem que passar 24 horas em observação. E quando eu tentei abrir meus olhos na UTI, eu tentava abrir meus olhos e não conseguia. E depois que eu consegui, que eu recobrei a minha consciência, eu comecei a mexer no meu corpo, né? Estou mexendo perna, estou mexendo braço, estou mexendo. Amém. Senhor, obrigada, porque eu estou viva e não estou com nenhuma sequela. E aí eu passei 24 horas na UTI. E aí eu fui transferida para o apartamento, passei 5 dias. Foram 5 dias um pouco difíceis, só por causa da tontura. Eu senti muita tontura. Eles disseram também que a questão da medicação, que eu estava com medicações fortes. Mas, querida, a única coisa que eu senti foi tontura. Tanto o doutor Eustáquio como o doutor Gelson me disseram assim, Aldilessandra, tu não sente dor de cabeça? Eu disse, não. Eles disseram assim,
é uma bênção, porque geralmente o paciente que faz esse tipo de cirurgia tem dor de cabeça. E eu sou aqui. É um grupo de oração. É oração na minha vida. Deus está guardando em todos os momentos. E aí, queridos, eu passei 5 dias, graças a Deus, retornei para casa. E aí eu tinha que passar 40 dias sem fazer nenhum esforço físico, que foi mais difícil, porque eu não podia carregar a minha filha. E quando eu retornei para casa, quando eu saí daquele centro médico, a primeira coisa que eu fiz, Senhor, muito obrigada, porque eu estou viva. Muito obrigada. Muitos não saem daqui com vida, e o Senhor permitiu que eu saísse. Quando eu cheguei em casa, eu saí com um curativo, minha filha já tinha perguntado por mim. E aí mamãe não sabia mais o que falar para a Isabela, porque Lorival estava direto comigo no hospital. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu chamei ela, Isabela, ela olhou assim, Isabela, ela olhou assim, na terceira-feira, eu digo, a minha filha não está me reconhecendo por causa desse curativo. Peguei, arranquei o curativo, fui para o banheiro, tirei a roupa. Quando ela me viu, ela, mamãe? Eu digo, mamãe? Ela, mamãe, o que é isso na sua cabeça? Eu digo, filha, é um curativo. Aí eu fui explicar para ela que eu não poderia carregá-la durante um tempo por causa do curativo. Ok. Aneurisma direito tratado. Ok. Fui e voltei em doutor Eustáquio com 15 dias para verificar a questão dos pontos. E aí, mais uma conversa difícil. Chorei muito porque ele me disse que os 2 aneurismas que estavam, ele não indicaria a cirurgia, porque um dos aneurismas estava numa localização bem complicada mesmo. E aí ele me indicou a embolização. E aí eu fui para a consulta com o doutor Expedito Bacelar e ele me explicou todos os riscos também. E aí ele disse assim, olha, nós temos 2 opções, ou tratar você coloca as molas, ou tratar os 2 e coloca o stent e tem que tomar medicação durante 1 ano, e essa medicação tem várias reações. Inclusive, o paciente já morreu depois que tomou essa medicação. Eu só comigo, está repreendido em nome de Jesus. Então, eu decidi, conversei com minha família e decidi fazer só um, pela fé. Porque o outro é bem pequeno e dá para fazer um acompanhamento. Mas depois que o doutor Eustáquio me falou dessa questão que eu tinha que fazer a embolização, eu confesso para vocês, querido, que meu emocional, ele abalou novamente. A minha estrutura ficou bem abalada. Mas Deus, como sempre, usa as pessoas certas no momento certo. Aí entra a minha irmã. E aí eu cheguei em casa chorando, disse para ela dos riscos e tal. E passou assim uns 2 dias, ela foi na casa de mamãe, porque eu me mudei, né? Para casa de mamãe, porque eu precisava de uma assistência. Aí mudei para a casa de mamãe durante 3 meses. Não, 2 meses. Eu fiquei 2 meses na casa da mamãe. E aí minha irmã veio com um sonho. Olha como Deus faz. Deus mandou um recado para mim através do sonho. E eu estava muito aflita, eu não estava querendo me alimentar, estava bem abatida mesmo. E o sonho dela foi o seguinte, ela estava em casa com o esposo dela, na cozinha da casa dela, e faltou energia, e ela escutou um barulho na garagem da casa dela. E ela disse assim, o esposo dela é César, eu escutei um barulho. E aí disse que ela veio, se abaixou, passou por debaixo da janela para ver quem era. Ela só via que era um homem. E disse que esse homem, e disse que estava assim uma luz, tipo da lua, que dava para ela ver o reflexo do homem. Ele pegava umas caixas de papelão e colocava em cima, na porta da entrada da casa dela. Pegava umas caixas e botava em cima da porta dela. Depois que ele terminou, ele saiu. Isso tudo sonho. Ele saiu. E disse que ela foi se aproximando, e quando ela se aproximou da sala dela, as caixas não eram mais de papelão, eram 2 caixas brancas em cima da mesa dela. E aí diz que ela e os filhos dela, no sonho, acordaram, e eles curiosos para ver, e ela viu dentro de uma caixa um relógio digital branco e um rádio. E ela despertou. Aí ela disse, Senhor, um detalhe,
o homem sussurrou no ouvido dela: eu estou contigo. Primeira vez. A segunda vez ele sussurrou: diz para a tua irmã, Alessandra, que eu estou com ela. E aí ela despertou e ela disse: Senhor, o que tu queres falar? Aí ele disse: diz para ela que eu estou com ela, que o relógio digital é o meu tempo Kairos. O meu tempo, eu já tenho o milagre dela. E o rádio significa que ela vai testemunhar do milagre que eu vou fazer na vida dela. E aí, quando ela me contou esse sonho, voltou a paz no meu coração. Eu digo: pronto, a palavra foi liberada, eu tomei posse, acabou. Eu confio, vou descansar. E acabou. Meu temor, os meus medos, todos. E aí, queridos, eu fiz a embolização dia 27 de dezembro. Com o doutor Expedito Bacelar. Na sequência, ele teve que se mudar de cidade. Eu estou sendo acompanhada por doutor Luciano Lobão. E aí ele colocou as molas, né, no lado esquerdo, no maior. E ele me disse assim: olha, há uma grande probabilidade, porque teve uma pequena complicação lá, que quando ele foi tirar, parece que o catéter, uma das molas queria saltar. Ele acabou colocando um estente. Aí ele disse assim: olha, uma boa possibilidade desse terceiro aneurisma sumir. Eu digo: em nome de Jesus. Então, queridos, hoje eu estou aqui pelo milagre de Deus. Pelo milagre de Deus, eu não tenho dúvida disso. Porque eu nunca desconfiava, nem dor de cabeça eu sinto. Só quando a gente está muito cansado, coisa normal. Então, é como eles chamam, né? Um achado. Então, como esse incômodo ficou me perturbando, eu fui atrás descobrir. Então, às vezes, alguma coisa nos incomoda, a gente diz: não, deixa para lá, deixa para lá. Se eu não tivesse ido, talvez eu não estaria aqui para contar o meu testemunho, para contar do milagre de Deus. E hoje eu estou porque Deus assim permitiu. E toda a honra e toda a glória eu dou ao meu Deus. Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez, me guardou em todos os detalhes, em todos os momentos. Eu tive uma excelente assistência no hospital, eu fui bem assistida em casa, tive uma excelente recuperação. Até hoje eu nunca senti dor. Muitas pessoas: vem cá, tu não sente dor? Eu digo: não sinto. Eu me lembro que estava tendo a Rede Brasil, eu vim aqui, a irmã Cristina, acho que foi a irmã Cristina, disse assim: Alessandra, tu já está aqui? Eu digo: já. Tu não sente? Não sinto. Deus cuidando dos detalhes. Então, queridos, essa é a minha história, é o meu testemunho. Isabela querendo participar, roubar a cena. Espera aí, filha. Então, essa é meu testemunho. Essa noite é de gratidão, meu Deus. Eu louvo a Deus por este milagre, eu louvo a Deus por estar aqui, eu louvo a Deus por estar com vida, com saúde, sem nenhuma sequela. Eu estaria fazendo o exame da angiografia sexta-feira passada. Estava tudo marcado, tudo certo, e aconteceu um imprevisto com o doutor Luciano. Ele me pediu desculpa para exatamente verificar como é que está pós-embolização. Mas eu creio que a cura já está completa. Eu creio. Eu já disse para o doutor Eustáquio: deixa eu receber que eu vou lá para a gente conversar. Mas eu creio. Então, queridas, essa noite é de agradecimento. E eu não poderia deixar de agradecer algumas pessoas que fizeram assim total diferença na minha vida, nesse período. Eu quero agradecer ao meu amado esposo Lorival, que mesmo com receio de ficar viúvo, teve uma fé inabalável e me deu todo o suporte emocional, psicológico, físico e espiritual. Te amo, meu amor. Eu quero agradecer ao doutor Eustáquio, minha gratidão, por ser um profissional extraordinário, que cuidou não só do meu físico, mas do meu emocional e espiritual. Deus lhe recompensa em dobro. Eu agradeço aos meus pais, que sempre estão presentes e foram fundamentais nesse momento, abrindo mão de tudo para o meu bem-estar. Vocês são os melhores pais que eu poderia ter. Amo vocês. Eu quero agradecer a Césia e a minha irmã Sandra, que se fizeram presente e compartilhou da minha situação na Assembleia de Deus, e houve um clamor por mim,
minha irmã, minha gratidão pelo zelo, pelas palavras, pela dedicação. Agradeço a Giovana e a Elaine por ter cuidado da nossa filha, no momento em que tanto eu precisava de cuidados. Hoje, há um xodó entre Giovana e Elaine, é um amor, sim. Agradeço toda a minha família que se uniu comigo, seja presente através de mensagens, ligações e orações em prol da minha cura. Agradeço a pastora Meire por todo o cuidado, por todo o zelo, pela cobertura espiritual e por ter estado comigo. Agradeço a pastora Sônia, que abraçou nossa família nesse momento delicado. Suas palavras foram um bálsamo para nós. Ela criou um grupo, queridas, isso me tocou muito. Ela criou um grupo de intercessão até a cirurgia terminar. Minha eterna gratidão, pastora, pelo seu cuidado. Agradeço ao pastor Valdeci, sua esposa e Igreja Batista, enfim, Deus, pelo cuidado, carinho e cobertura espiritual. Agradeço a minha irmã, amiga, Neide, minha amiga intercessora, que abriu mão de seu descanso e conforto e passou 2 dias no hospital comigo. Obrigada, querida. Agradeço a Dilane, minha amiga, minha discipuladora, minha intercessora, que sempre tinha uma palavra de fé, muita fé. Agradeço a minha célula, a minha líder Lisiane, por todo o cuidado. Agradeço a todos que estiveram no hospital no dia da cirurgia, dando apoio ao meu esposo, à minha família. As minhas tia Ana e tia Lindinalva, que deram todo o suporte para a mamãe no dia da cirurgia, dando coragem e força. Agradeço a todos os irmãos da Igreja Batista em Juvencio Filho, aos amigos e família e familiares, por cada oração, intercessão, visitas e ligações, mensagens que recebi neste período. Agradeço a Deus por esta noite, por estar celebrando a vida, por estar testemunhando do seu amor, do seu cuidado e da sua cura. Amém. Pastora. Pega a Bel. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Que bom que estamos nesta noite, como família, para compartilharmos de um presente, né? A graça, a vida, a bondade do Senhor, a graça do Senhor. O Senhor é sempre bom. Em todo o tempo, o Senhor é bom. E nós nos unimos à família Costa, para celebrarmos a bondade do Senhor, a graça do Senhor e a fidelidade do Senhor. Então sejam todos bem-vindos a essa casa, a essa igreja, a esse lugar. Esse é um lugar de gratidão, é um lugar de milagres. Nós já presenciamos muitos milagres neste lugar. Onde Deus está, tem sempre milagres, queridos, sempre, 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 porque Ele é o autor da vida. Autor da vida, o Senhor tem sempre milagres, sempre quer nos surpreender, e Ele sempre está colocando em nossos lábios motivos para agradecê-lo. Eu quero, em breves palavras, compartilhar um pouco do Salmo 116 com vocês. A Odília Sandra sempre falava do Dr. Stack. E hoje nós estamos conhecendo. Deus o abençoe grandemente, você e sua família. Deus continue abençoando. Amém. Salmo 116, o verso 12. Assim diz a palavra do Senhor. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Exclamou o salmista. E quem era este salmista, queridos? Esse salmista era o bondoso, o piedoso rei
Ezequias, ele passou por 2 momentos dificílimos em sua vida. Um como rei, no que se refere a ter que combater um poderoso exército da Síria. E o segundo motivo pelo qual ele escreve esse salmo, e é um salmo de gratidão, todos os versos ressaltam o Senhor, a bondade do Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor. Você pode ler todos os versículos desse salmo, você vai perceber o rei, que também é salmista, porque os salmos foram compostos por reis, sacerdotes, levitas, pelo legislador Moisés, né? Grande parte dos salmos é escrito por ele também. E agora o rei Ezequias, ele está dizendo assim, ele faz uma pergunta: como eu posso retribuir ao Senhor? E essa é a pergunta que está em todo coração que é grato. Toda pessoa grata, ela fica buscando assim, o que eu vou fazer? A família Costa, Lorival, Aldila, Sandra, Isabelle, seus pais, irmãos, primos, tios, amigos, médicos, estamos todos reunidos nesse lugar para agradecer ao Senhor. Nós encontramos a melhor maneira. O rei dizia: o que posso fazer? Nós estamos aqui agradecendo, dizendo ao Senhor o quanto o Senhor é bom. Então eu quero pensar com vocês em algumas ações que a gratidão tem. Não é todo mundo que é grato, mas sabe, a gratidão é um terreno fértil. Você planta, você semeia, você sempre vai colher, sempre vai colher. O terreno da ingratidão é rochoso, sabe, é como você plantar, você semear em uma rocha, brota até alguma coisa, mas não tem raízes profundas. O vento, as adversidades, as intempéries da vida levam, você esquece com rapidez. Mas quando nós plantamos a semente da gratidão em um terreno fértil, nós sempre vamos lembrar. A gente começa a dedicar a nossa vida ao Senhor muitas vezes e muito mais. A gente começa a dizer: Senhor, eu não tenho vida própria. O Senhor me concedeu a dádiva. Nasci de novo. Então aquele rei, ele estava expressando ao Senhor a sua gratidão. E uma das ações de quem é grato é que quem é grato tem uma boa memória. A Odilessandra não esqueceu, Lorival não esqueceu. Tem uma boa memória, relembra, recorda. Talvez você diga: não, mas todo mundo tem uma boa memória. A Bíblia fala de gente que não teve uma boa memória. A Bíblia fala de 10 leprosos que o Senhor encontrou no caminho. Na época, lepra, algo terrível, sem cura. A pessoa era afastada, estava longe da sociedade, impossibilitada de ter uma família, de conviver. Jesus vai e cura os 10 leprosos. O texto diz que um voltou para agradecer. E porque voltou, ele recebeu a maior de todas as dádivas, a salvação. Porque a cura é um detalhe na nossa vida, queridos. A cura é um detalhe na minha vida. A cura é um detalhe na sua vida. A maior cura, o maior livramento é o Senhor nos resgatar de um estado de morte espiritual para um estado de vida, nos transportar de um estado de morte espiritual para um estado de vida. Então aqui o rei tem memória. O Senhor o livrou do exército da Síria. E o Senhor o livrou de uma enfermidade. Se você for ler a história do rei Ezequias, você vai perceber que ele tinha uma enfermidade. O texto diz, é uma enfermidade para a morte. E ele chora, ele clama. Quando nós estamos aflitos, nós choramos mesmo. Nós clamamos e nós fazemos várias promessas. E quem estiver perto também a gente bota para fazer. Porque a aflição causa dentro de nós esse tipo de sentimento, queridos. E o rei estava aqui com a memória farta de recordações. Ele diz assim no verso 8 e 9, ele diz: pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar,
para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. O rei diz: olha, o Senhor me livrou de morrer nas mãos daquele exército, mas muito mais, o Senhor me livrou de morrer daquela enfermidade. O Senhor é aquele que intervém na nossa história, é aquele que coloca as mãos sempre para abençoar, sempre. Então quem é grato tem uma boa memória. Por isso ela relembrou toda a história, por isso ela citou o nome de pessoas. Por quê? Porque sempre tem alguém nos ajudando, sempre tem alguém por perto. Deus sempre está usando alguém, levantando alguém para nos amparar nesse momento tão difícil que é o momento de uma enfermidade, em que você recebe um diagnóstico difícil. Então você fica angustiado, você pensa na vida. E se você é casado, se você tem filhos, isso multiplica sem dúvida alguma. Você pensa no seu, com quem vai ficar. Então são momentos difíceis, momentos de aflição, momentos de angústia. Mas o salmista estava dizendo: eu tenho uma boa memória, eu recordo quem fez isso comigo. E quem fez isso comigo foi o meu Senhor. Que maravilha que nós podemos, Lorival, Alessandra, Isabela, toda a sua família, amigos, igreja, nós podemos recordar. Vocês nos fizeram recordar nesta noite. A gratidão de vocês nos leva também a agradecer. Isso é maravilhoso. Não tem ninguém aqui que não esteja grato. Talvez algumas pessoas não tinham conhecimento desse fato, mas hoje estão olhando para o Senhor e falando: ah, como o Senhor é bom. Sabe, isso aguça a nossa fé, a nossa confiança. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, um momento difícil. Eu quero lhe dizer: o Senhor continua sendo o mesmo. Ele é bom, o Senhor é bom. Ele continua sendo o mesmo Deus. Então a gratidão, ela tem o poder de nos fazer superar os momentos de crise que enfrentamos. O verso 10 vem dizendo assim: eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu cria. Eu lembro que eu falava com Lorival, e Lorival sempre era essa pessoa assim. Ele estava, um dia eu liguei para ele, ele deu chorou, mas eu disse: meu filho, vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo. Ele estava sempre confiante. Aflito? Certeza. Confiante? Também. Né? Então isso é muito bom, isso é muito importante, confiarmos no Senhor. Então o rei diz: olha, eu estava carregado de aflição, mas ao mesmo tempo eu confiava no Senhor. Então, com certeza essa família carregada de aflição, de angústia, os seus pais, mas confiando no Senhor, confiando na intervenção daquele que sempre coloca as suas mãos para ajudar. Deus é bom, queridos, em todo tempo Deus é bom. O tempo todo. A gratidão é a memória da alma, a lembrança de um coração satisfeito. Um coração agradecido não sofre de amnésia. E uma segunda ação da gratidão, nós teríamos muitas ações, muitas. Mas uma segunda ação que a gratidão tem, ser grato, é desejar retribuir. Retribuir. O salmista, o rei diz: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Eu tenho certeza que Lorival, Alessandra, seus pais, a filha não tem de maneira alguma compreensão da dimensão. Seus irmãos, tios, amigos, mas eles em particular, a família, busca no Senhor: como posso retribuir ao Senhor? Essa foi a exclamação, sabe? Como eu posso retribuir? Como eu posso retribuir? Como eu posso retribuir? Eu quero te desafiar nessa noite a fazer essa pergunta ao Senhor. Existe sempre algo que você possa fazer. Existe sempre algo que eu posso fazer. Podemos retribuir, orando, agradecendo, louvando a Deus, às vezes agradecendo a pessoas que estiveram tão perto, pessoas tão próximas.
Então, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? O grato sempre tem um sentimento de dívida e sempre está disposto a abençoar, a retribuir de alguma forma o favor de Deus. E a maior de todas as retribuições a que o salmista se refere é a sua devoção, a sua própria vida dedicada ao Senhor. No verso 13 e 14 ele diz assim: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Voto cumprido, voto feito, voto cumprido. Aqui estamos nós para fazer parte desse culto, desse tempo de adoração, desse tempo de louvor ao Senhor. Por quê? Porque eles desejaram fazer manifesto as grandes obras do Senhor, os grandes feitos do Senhor. Então, tudo aquilo que o Senhor faz, compartilhe. Compartilhe. Talvez você não tenha um testemunho, de repente, uma grande cirurgia. Não precisa. Não precisa ser uma grande cirurgia. Nós nunca teremos coisas grandes para agradecer se nós não agradecemos as pequenas coisas, pequenos momentos, pequenos gestos. É alguém que lhe dá um espaço em algum lugar, é alguém que lhe serve com uma água, é alguém que faz pequenos gestos. Deve nos levar à retribuição de gratidão, porque a gratidão, ela tem uma boa memória. É sempre bom agradecer. E o salmista aqui, ele tinha um foco, ele dizia assim: eu vou proclamar a tua bondade, eu vou proclamar a tua graça, eu vou dizer aos povos quem tu és, eu serei um ponto de partida para aqueles que de fato desejam conhecer o Senhor. Ele diz: eu vou erguer, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ele invoca o nome do Senhor e agrega, festeja, comemora. Porque a gratidão, ela celebra, ela agrega. O ingrato, ele está sempre, como ele é ingrato, ele não celebra nada, ele está sempre só, ele está sempre ali reclamando, enfesado. Mas pessoas gratas não, elas congregam, elas celebram, elas reúnem, elas dão motivo a outras pessoas para elas também terem motivo de gratidão. Então nós estamos felizes como igreja. Nós também passamos por esses momentos com eles, orando, intercedendo, clamando, crendo, injetando palavras de confiança, de fé, de ousadia. Também ficamos aflitos, mas também estávamos confiantes, certos que o Senhor estava fazendo e fazendo sempre o melhor. Amém, queridos? Então, todo coração grato é também um coração generoso. É por isso que a gratidão faz brotar no nosso coração sementes de vida, porque um coração grato é uma terra fértil, pronta para a próxima semeadura. Então, que o meu coração, o seu coração, seja como uma terra muito fértil, em que o Senhor tenha prazer em semear das suas dádivas, graça, e que possamos viver de forma assim plena. Então nós agradecemos ao Senhor pela sua bondade, agradecemos ao Senhor pela sua graça, agradecemos ao Senhor pela sua fidelidade, agradecemos ao Senhor pela vida desta querida família, que é um exemplo neste lugar, que é coluna neste lugar, e que Deus continue a abençoá-los grandemente, conduzi-los. Isabela vai crescer forte e vocês vão criar para o louvor da glória dele. Amém, queridos? Vamos orar por eles. Eu gostaria de chamá-los. Queria convidar vocês a se colocar em pé.
Então vamos orar por eles, agradecendo ao Senhor tamanha bondade, tamanha graça, tamanha fidelidade do Senhor. Está muito séria. Senhor, te agradecemos por essa família, porque tem boa memória, receberam a tua bênção, a tua graça, e aqui estão, trazendo à memória aquilo que possa dar esperança, desejosos por retribuir ao Senhor. Que o Senhor os abençoe e guarde, que o Senhor os proteja, os livre de todo mal, que a tua bênção esteja sobre eles, que eles sejam como árvores frutíferas junto à corrente das águas, que no devido tempo eles deem os seus frutos, a folhagem não murche, e tudo que essa família faça, eles sejam bem-sucedidos para o louvor da tua glória, para que o teu nome seja engrandecido. Louvamos o teu nome pela vida deles, pelo milagre, porque quando alguém da família recebe um milagre, toda a família é agraciada. Louvamos ao Senhor pelo milagre da família Costa. Louvamos ao Senhor pela tua bondade, pela tua graça presente em todo o tempo.